E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam gozando da graça de Deus, aproveitando das bondades do Senhor, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus, né? Hoje, graças a Deus, está chovendo, uma chuva gostosa, dá para você passar um domingão bem ajeitado e obviamente você vai ter que colocar um tempinho desse dia para dedicar a sua devocional. E eu quero colaborar com você. Nós estamos no livro de Jeremias, capítulo 4, a partir do verso 2, e eu queria trazer algumas coisas bem legais que eu estava pesquisando aqui, e eu achei muito interessante para a gente poder compartilhar com você, e assim a sua devocional ser enriquecida no poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então, a partir do verso 3, nós vimos ali que Deus está dizendo, Deus está proferindo um julgamento futuro contra Judá, a partir do verso 3. E esses versículos, eles colocam o reino de Judá dentro do tribunal de Deus, no centro do tribunal, eles serão julgados. Então ele está no centro do tribunal de Deus, e eles seriam julgados justamente pela invasão da Babilônia. A Babilônia seria a vara do Senhor, a Babilônia seria o instrumento que Deus usaria para aplicar o julgamento dele, o juízo dele sobre aquelas pessoas, né? E o interessante é que eles não querem abrir mão do orgulho e do poder que eles tinham, que eles achavam que tinham. É interessante, olha a tônica desses capítulos em diante, do 4 até mais adiante, lá para o 10, 11, cara, que loucura, como esse povo era duro de coração. E aí você começa a trazer uma analogia para a nossa realidade de hoje, e ver como as pessoas se comportam quando você leva a palavra de Deus e diz que estamos na época da graça de Deus, na época em que Jesus se revela como gracioso, como amoroso, aquele que traz a salvação, mas que em breve a justiça será aplicada. E Jesus deixará de ser aquele que traz a graça para ser o juiz que vai aplicar o justo juízo de Deus sobre aqueles que são desobedientes. E nós vemos que o povo hoje tem a mesma reação, infelizmente. Não são todos, mas uma grande e avassaladora maioria das pessoas, inclusive dentro da própria igreja, brincam com o sagrado, brincam com aquilo que é sério, que não se deve brincar. Como eu sempre digo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E infelizmente, até mesmo no meio da igreja, nós vimos que existem pessoas que são como essas que estão aqui, que não são compromissadas com o Evangelho, com a justiça, com a retidão e com a graça de Deus. Infelizmente. Então, nós vimos aqui no verso 7 do capítulo 4 ainda, quando ele fala do leão, aqui é a Babilônia. A Babilônia, ele vai destruir tudo. A Babilônia vai acabar com Judá, vai acabar com Jerusalém, vai destruir o templo, vai destruir as fortalezas, vai destruir tudo. Olha, vai deixar como terra devastada realmente. E aqui no capítulo 8, nós vimos que de nada adianta, aqui no verso 8, eles falam assim: vistam roupas de luto, chorem, lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Ou seja, nada adiantaria você colocar um exército, você organizar grupos para a batalha. Jeremias estava exortando o povo a clamar a Deus, porque em vão vigiam os sentinelas se não for o Senhor que guardar a cidade. E o povo estava preocupado ali em se preparar para a batalha e não clamava a Deus. Ou seja, a destruição seria completa, eles não estavam lamentando de coração, não estavam se arrependendo de coração, não estavam se voltando para Deus de coração. E lá na frente, na outra devocional de amanhã, eu estarei comentando que eles chegaram a usar o templo como se fosse um talismã, como na época lá de Samuel, quando usavam a arca, como se fosse um talismã. É a mesma situação, é a mesma dureza, é o mesmo pecado, e é uma tristeza sem fim. Você vê que as pessoas continuaram agindo da mesma maneira do passado, e talvez hoje muitos agem dessa maneira, quando usam os seus amuletos, quando usam os seus adesivos, usam coisas materiais para simbolizar uma proteção e um cuidado que na verdade não existe, porque é só o reto de coração que tem a proteção de Deus, né? Deus vai cuidar daqueles que são seus e não daqueles que são dos outros. E tudo aquilo que você coloca concorrendo com Deus, para Deus não serve. Ou você é totalmente do Senhor, ou então você não é dele. Se você colocar qualquer coisa que simbolize o Senhor, ou que expresse alguma coisa em relação ao Senhor, ele não vai aceitar. Ou você é inteiro dele de coração e você confia somente nele, por isso que ele não quer que nada o represente. Ele coloca isso lá em Êxodo: nada pode representar o Senhor, nem um símbolo, nem objeto, nem nada pode representar o Senhor, porque se você colocar, certamente vai se lascar, porque você não vai ter a proteção de Deus, porque Deus não compartilha a glória dele com absolutamente ninguém. Lá no verso 14 eu fiz uma anotação aqui, que eu achei muito legal,
que Jeremias ele tinha esperança que o povo ainda se purificasse de coração, que se livrasse dos pensamentos malignos que eles tinham e se afastasse de toda a idolatria, e a gente viu que isso não aconteceu. É a esperança de todo mundo, é a sua esperança e a minha, de que as pessoas tenham esse mesmo comprometimento, né? Que se purifique o coração, abandone essas porcariadas todas que usam para simbolizar Deus, sabe? Eles faziam a mesma coisa, o sincretismo religioso daquela época era justamente isso. Eles levavam amuletos, levavam imagens, levavam as coisas para dentro do templo, achando que aquilo representaria Deus, entendeu? E aí entrou com o sincretismo e Deus não tolera isso, Deus não aceita. Lá no verso 19 em diante, Jeremias chora pelo povo, né? E quando ele ouve o som das trombetas e o grito do povo, ou seja, chegando a destruição, ele entra em pânico também, porque ele também estaria sujeito ao juízo de Deus, a sua família estaria sujeita ao juízo de Deus. E é interessante que esse texto, quando ele está falando aqui, ele está se referindo, obviamente, não só a ele, mas a sua família, que também estava dentro de Jerusalém e sofreria todo o juízo de Deus. Não estava livre, não é porque ele era profeta que ele estava livre do que iria acontecer, ele ia passar pela mesma situação que as outras pessoas. Porém, ele não foi destinado à espada, como muitos foram destinados à espada. Então nós vamos continuar aqui no capítulo 4 e nós vamos ver aqui que lá no verso 30, ele é interessante, cara, que loucura. As pessoas aqui, elas estavam, sabe, a terra seria devastada e as pessoas estavam se vestindo com belas roupas, colocando joias, pintando os olhos, como se nada tivesse acontecendo. Sabe que loucura! O profeta estava anunciando a desgraça, o profeta estava anunciando que viria um povo que era um leão, que falava uma língua estranha, que era uma dissonância da língua hebraica, mas que eles não iriam compreender, e que o povo iria destruir tudo, e os caras estavam, sabe, tô nem aí. Pagou caro por não estar nem aí. E hoje muitas pessoas continuam nas suas baladas, nas suas festas, nos seus encontros, continuam desfrutando daquilo que a vida oferece e não se ocupam com aquilo que é necessário se preocupar. Não que a gente não possa usufruir daquilo que vem de Deus, daquilo que Deus nos oferece, mas o primeiro compromisso é com Deus. E as pessoas não estão tendo compromisso com Deus, estão desfrutando da vida, e uma hora a fatura vai ser cobrada, e aí vai ser choro e ranger de dentes. Inclusive na próxima devocional eu vou mencionar isso. Não perca a próxima devocional, porque ela vai ser top das galáxias. Bom, no 31 aqui, aí sim, houve o grito, o pranto das mulheres, né? E aqui você vê que Jeremias faz uma comparação, que a angústia que o povo sofre na hora da invasão é semelhante à de uma mulher que está com dores de parto. E é terrível, gente, porque quando estava hospitalizado, tinha uma mulher que estava com um tal de um parto humanitário. Gente, ela ficou urrando das 8h30 da manhã que eu cheguei até umas 5 horas da tarde, quando eu fui pro quarto, aquela mulher estava urrando. Jesus amado, isso aqui não é parto humanitário. Olha, uma cesárea caía bem ali, viu? Porque parto humanitário para sofrer daquele jeito, gente, não tem nada de humanitário naquilo lá não. Era a dor que o povo estava sentindo. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, será que essa angústia que o povo estava sofrendo? Coisa horrível, gente, má impressão, sabe, dá até um troço na gente. Todo mundo que ficava lá, eu fiquei 8 horas praticamente ali, todo mundo que passou por ali ficava se olhando desesperado e explicava, não, é um parto humanitário, que me explicaram ali, que você é louco, rapaz, parto humanitário, eu em dor, estou fora. Capítulo 5, os pecados de Judá, e ali nós vamos ver no 1 e o 2, que uma pessoa justa é uma pessoa que vive e trata as outras pessoas de acordo com o critério de Deus, com a lei de Deus, com o caráter de Deus, com a moralidade de Deus, né? E a pessoa honesta, ela é confiável, porque ela é sincera com Deus e sincera com as pessoas. E lá em Jerusalém não se encontrava nenhum tipo de pessoa, nem sob juramento, porque as pessoas que juravam em falso. E ali nós vemos ali no finalzinho do verso 1, diz assim, ó, se encontrar ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. É como se fosse Abraão. Lembra Abraão? Lá em Gênesis, intercedendo para Deus para que não destruísse Sodoma e Gomorra, 50, 40, 30, se encontrar 10, e só tinha Ló e a sua família, que nenhum, só tinha praticamente Jeremias ali, como um homem de Deus ali, e alguém que era comprometido com o Senhor. Bom, nós vamos ver também lá no verso, ainda continuando lá no verso 3, gente do céu, olha, dá até angústia de rever isso aqui novamente, sabe? Mesmo esmagado pela calamidade, mesmo sabendo, vendo a situação, o povo continuava duro, era duro como pedra, era teimoso, não queria se arrepender. E ali você vê do verso 4 em diante que a rebeldia, ela não decorre da condição social.
Ah, o rico é rebelde porque ele tem muita riqueza. Não, o pobre também aqui era rebelde. O pobre aqui também, vou te contar, orgulhoso, soberbo, dentro da sua pobreza. Então, sabe, não decorre disso, nem de ignorante, nem de sábio, nem de nada. É o coração do homem, independente se ele é rico, se ele é pobre, se ele é culto, se ele é ignorante, a dureza é igual para todo mundo, sabe? Aí você já vai lembrar aí de pessoas que são extremamente ignorantes e pobres e são duras de coração, que você vai falar do evangelho, a pessoa só farta querer bater no você. Bom, infelizmente, olha que coisa triste, viu? Como esse texto de Jeremias fala com a gente, sabe? No verso 16, 17 ali, nós vimos que os soldados do exército da Babilônia eram pessoas muito bem treinadas e eles eram cruéis. E onde eles passavam parecia gafanhoto, ia destruindo tudo, ia destruindo tudo. E ali a advertência que vem da parte de Deus para o povo, a partir do verso 20, é uma advertência grave. Por quê? Porque ali Deus chama a pessoa de tolo e de insensato. O tolo é aquele que se comporta de modo precipitado e imoral, e não leva em conta as consequências do que ele está fazendo. E o insensato é aquele que não tem coração. E o coração aqui, quando ele é usado no sentido negativo, quer dizer que a pessoa ela não age e não quer agir de maneira moral nenhuma. Age dentro de uma imoralidade absurda, como se fosse lá em Romanos capítulo 1, do verso 24 em diante, sabe? Então Deus despreza esse tipo de comportamento. E as pessoas tinham ouvidos e tinham olhos, mas teimosamente não queriam enxergar e não queriam ouvir aquilo que estava sendo dito. E no final a gente já sabe o que aconteceu. E hoje em dia nós temos muitas pessoas assim, viu? Muitos tolos, insensatos. Ó, irmão, querido, ore. Ore a Deus para que a palavra fale para você, fale com você, para que você não caia nessa senda. Porque isso aqui é uma dureza de coração contínua, isso aqui é perigoso demais da conta, você não tem noção de quanto isso é perigoso. A pessoa acha que está certa, por isso que ela fecha o ouvido e fecha o olho, porque ela acha que ela está certa. Não, eu estou certo, eu estou no caminho certo. Está nada. Olhe a luz da Bíblia. Olhe sempre a luz da Bíblia e você vai descobrir que sempre tem algo errado na sua vida para poder te corrigir. Sempre vai ter algo errado. E meu despertador despertou aqui, tá bom? Vamos continuar então, porque já está acabando o meu tempo aqui. Capítulo no verso 29 aqui, do verso 29 em diante, do verso 29 ao 31, tanto os líderes religiosos, como os profetas, como os sacerdotes, todos estavam corrompidos, todos. E o sacerdote, que era para ser um pastorzão, que deveria desempenhar a função de servo, para acudir o povo, para socorrer o povo, sabe, o sacerdote, essa era a função dele. A função de ser um pastorzão ali, abraçando, cuidando do povo, nada. Eles oprimiam, massacravam, e o povo estava que nem mulher de malandro, que gostava. O povo estava gostando, o povo estava, sabe, eles eram desprezados, mas o povo estava aprovando isso. O povo estava aprovando esse tipo de comportamento, até anotei aqui, ó. Eles estavam, a destruição estava para vir, estavam sendo oprimidos, mas o povo estava gostando. Mulher de malandro, mulher de malandro. Olha o que a cegueira espiritual faz. Tem pessoa que está comendo bolota de porco nos dias de hoje e estão gostando do que estão vivendo. Sabe? Vive um casamento que é uma porcaria, uma falsidade, os filhos são desobedientes, sabe? Mas o cara, porque tem uma situação um pouco melhor, acha que está vivendo uma maravilha e está comendo bolota de porco. Está comendo bolota de porco. Porque a verdadeira vida é aquela que você vive, você e sua família, na presença de Deus, onde você desfruta de uma comunhão intensa, de um prazer, de uma alegria, que não tem dinheiro no mundo que pague isso, não tem. E aí nós vamos ver lá a rebelião de Judá, a partir do verso 10. A partir do verso 10, do 10 ao 15 ali, são perguntas retóricas que Jeremias fez, porque na verdade Jeremias estava desempenhando uma função de mensageiro e de advogado de acusação, por isso que ele faz essas perguntas retóricas. Só que o povo, na sequência ali, do 10 ao 15, você vê que o povo na sequência, ele age com incredulidade, com desprezo a tudo aquilo que Jeremias estava falando. Né? E eles não apresentam evidências de arrependimento, mas você vê que o pecado ele invadiu todas as classes sociais, da mais baixa até a mais alta, sabe? E você vai ver lá no 14 que o que os sacerdotes ofereciam naquela época era um curativo superficial para uma ferida que era mortal, que é o pecado. É a mesma coisa hoje em dia, as pessoas falando do evangelho água com açúcar aí, um evangelho que não anuncia a cruz, que não anuncia o pecado, que não anuncia a morte. E tem muitas pessoas que nessa pandemia estão usando ela como amuleto
como amuleto, não, como muleta mesmo, muleta, usando a pandemia como muleta para deixar de ser cristão, para não se comportar como cristão. E tudo isso vai ser cobrado. Por isso que comigo não tem alívio não. Não tem esse negócio aí de pandemia, o que eu tenho que anunciar, eu vou anunciar, porque eu não vou fazer como esse povo aqui, ó, esses profetas aqui, esses homens aqui, sacerdotes que falavam aquilo que era agradável aos seus corações. Não, tem que fazer igual Jeremias. O povo está sofrendo, é conta do pecado dele, você tem que anunciar o pecado. Tem que anunciar o pecado mesmo, porque é assim que Deus quer que você faça. E se a gente não for fiel, quem se lasca somos nós. Por isso que comigo não tem alívio não. É que nem Jeremias aqui, se tiver que dar pancada, vai dar pancada mesmo, porque eu prefiro receber de Deus a pancada e dar ela para quem tem que dar, do que receber de Deus, absorver para os outros, depois começar a pecar contra Deus, porque não está falando aquilo que Deus mandou. Misericórdia, Deus nos livre disso. E aí Judá rejeita o caminho de Deus. Olha que absurdo. Olha, gente, do verso 16 em diante, é uma tristeza, porque eles rejeitaram o caminho de Deus, o caminho que traz a vida, o caminho que traz a salvação, que traz a graça. Eles rejeitaram. E aí o que acontece? Eles buscaram o seu próprio caminho. Só que Deus falou assim, você quer o teu caminho? Quer. Então eu vou me certificar que você encontre tudo o que você escolheu. Eu vou me certificar aqui que vocês encontrem tudo o que vocês estão procurando através do seu caminho, que é morte e destruição. Vai acontecer. E Deus bate na tecla e faz com que aconteça. Cuidado. O verdadeiro caminho que traz a vida é o caminho que está na Bíblia, anunciado pela graça de Deus. Outros caminhos não são bons. E aí, se você insistir com esses caminhos, Deus vai certificar que você encontre tudo o que você está procurando. E aí, meu filho, aí o cancão vai piar, pode ter certeza disso, viu? E aí a pessoa que procurar esse caminho vai se lascar. Então, não faça isso. Se renda a Deus. Jeremias aqui no verso 27, Deus vai lá e Jeremias começa a se lamentar muito pelo povo. Deus fala assim, chega Jeremias, chega. Você não está aqui para se lamentar com ninguém não. Eu estou te colocando aqui como examinador de metal. Examinador de metal é aquele que olha para o metal, vê o que está puro e o que não está puro. O que não está puro vai para o fogo. Para ser purificado, acabou. É essa a tua função. Eu te comissionei para isso. É para isso que você está aqui. Você entendeu? É a mesma situação daqueles que estão na liderança da igreja hoje. Nós fomos comissionados para amar o povo, para cuidar do povo, para exortar o povo, mas também para admoestar. Nós somos examinadores de metal, como Deus está falando aqui, e às vezes essa função ela é contraditória, porque nós temos uma empatia, como Jeremias, tem uma empatia com o povo. Você é um interesse conflitante, na verdade, porque você muitas vezes chora pela população, chora pelo pecado das pessoas, mas aqui o Senhor irrompe o lamento quando as pessoas estão erradas, porque você tem que acusar o pecado. Porque a única forma da pessoa se voltar para Deus é se você acusar o pecado, se você apontar o pecado, senão as pessoas entram no comodismo espiritual. É isso que Deus está falando para Jeremias e fala para nós atualmente. E para você que tem liderança na sua casa, que tem liderança na sua família, que tem liderança no seu emprego, Deus te fez um examinador de metal. Deus te fez um sacerdote também, lembra? Nós já falamos sobre isso, você tem um sacerdócio real, então você também é um examinador de metal. Você tem que, com muito amor e com muito carinho, você tem que apontar o pecado, para que as pessoas tenham a oportunidade de se voltar a Deus. Como Jeremias fez aqui. Não quer voltar? Então vai para o inferno. Vai para o inferno, mas vai sozinho, porque não vai me levar junto com ele, nem vai levar você também. Então com muito amor e com muito carinho, nós temos que muitas vezes mostrar para as pessoas que elas estão erradas, e que a única forma de você obter vida verdadeira é com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Pai se não for por Cristo. Então as pessoas se enganam, colocam muitos amuletos, muitas coisas, muita idolatria, muitas situações, e isso não vai levar para Deus. Amém? Então que essa devocional tenha sido bênção na tua vida, que você possa desfrutá-la dela e que você possa também compartilhar. Você percebe que ela está um pouquinho mais longa que a de Isaías, é porque o conteúdo dela é muito grande, então não tem como às vezes a gente ficar deixando de lado, tá bom? Mas Deus abençoe você, até a próxima devocional, se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu!